Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperanças de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão e servos desfrutar nossa redenção. Quem poderia amar assim, pra ter tamanha compaixão? Seu sangue puro derramou, sua morte consumou toda a nossa redenção. Quem poderia amar assim, pra ter tamanha compaixão? Seu sangue puro derramou, sua morte consumou toda a nossa redenção. Glória a Deus. Quem poderia amar assim? Só Jesus. Mesmo nós sermos falhos, nós sermos imperfeitos, mas cada dia Deus está dando uma oportunidade para nós, cada dia, para nós nos renovar na graça e na luz de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Pastor Rogério está convidado. Glória a Deus, amém? Quem poderia amar assim, irmão? De tal maneira nos amou e nos deu a oportunidade de termos esperança. Você não consegue imaginar na sua vida tudo que você está passando se Jesus não tivesse nela. Você não consegue imaginar. O que você está passando, você consegue suportar, porque Jesus está na sua vida. Então, as pessoas, por estar passando um momento difícil e estar suportando, ela acredita que é porque dela. Não. É porque Jesus Cristo está sustentando você, sustentando a mim. Por isso, quando nós temos essa ciência, esse conhecimento, nós nos alegramos, porque nós sabemos que no meio da luta, da prova, nosso Deus está conosco. E triste é daqueles que correm de Deus no momento da angústia, no momento da dor. E nós estamos aqui hoje no culto da palavra. Eu quero que você abra a tua Bíblia em nome de Jesus Cristo, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, em nome de Jesus Cristo. O Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 14. Aleluia. A partir do versículo 13, está escrito assim para nós: ouvindo o que havia ocorrido,
Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão e teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximou-se dele e disseram: este lugar é deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possa ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Dê-lhe vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Traga-nos aqui para mim. E disse ele, ordenou à multidão que se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos seus discípulos, e estes a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e criança. Versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco estava a considerável distância da terra, agitado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Amém. Amado Deus, aqui nos encontramos na Tua presença, Senhor, mais uma vez, ó Pai, sabendo que essa é, Senhor, meu Deus, sem sombra de dúvida, a melhor parte do dia, quando nós nos reunimos para estar na Tua presença, para ouvir a Tua palavra. Por isso, nessa noite, Senhor, fala conosco de maneira clara, precisa. Fala aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Você diz? Amém. Amados irmãos, nós estamos mais uma vez na casa do Senhor para ouvir a palavra dele, culto da palavra. Domingo nós estávamos aqui e nós ouvimos a palavra ao qual está escrito em que Deus provou o seu amor para conosco, entregando o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, enquanto nós éramos pecadores. Deus, ele provou o seu amor para com você, Maria, entregando Jesus Cristo para sofrer na cruz, para que você pudesse ter a convicção que você é alguém que tem reconciliação com Deus, que é justificada, que é amada, perdoada e tem acesso à presença de Deus. Não porque de você mesmo, não porque você pode achar que você é uma pessoa boa, não, porque a Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos estão afastados. Mas o que nos dá certeza que Deus se agrada de mim é porque Cristo morreu na cruz e me justificou, e o seu sangue trouxe ali a justificação para que eu pudesse ter certeza que nenhum dos meus pecados gera indignação, ira a Deus para com a minha vida. Agora eu sou o quê? Justificado. Irmãos, eu quero que isso tenha entrado no teu coração. Por quê?
Porque as pessoas, elas não têm entendido o Evangelho. E quando você não entende o Evangelho, você é uma presa fácil. Você é uma pessoa vulnerável. Você é uma pessoa que pode ser manipulada, enganada, atraída, seduzida para as trevas, para os braços do diabo. E tudo que o diabo quer é que você não entenda o Evangelho. O próprio Jesus diz isso. Quando o semeador saiu para semear, e a semente caiu à beira do caminho, e veio a ave e a comeu, e ele vai interpretar dizendo: a ave que veio e comeu a semente que caiu, ele vai dizer, é o diabo, que quando vem a palavra, você não entende, ele não quer nem que você pare para meditar nos outros dias, ele quer logo arrebatar do teu coração, para que você não entenda. Então o próprio Jesus está dizendo, muitos acreditam que, não tem nada a ver com o diabo, Deus está comigo. Irmãos, tudo que o diabo quer é que você seja ignorante, que você acredita que ele é uma pessoa neutra, que ele é uma pessoa que você está caminhando, ele está pescando, querendo pegar um peixe em uma ilha dessa aí, sem pensar em nada sobre aqui do mundo, sobre a tua vida, nada. Tudo que o inimigo quer é que você fique disperso. Nada, tem nada, isso é para crente fanático. Mas o próprio Jesus Cristo falou que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Paulo vai dizer, Cristo está dizendo que o diabo ele fica observando quando você vem na igreja, ou quando você ouve a palavra e fica disperso. Ele fala assim: eu tenho que roubar essa palavra, porque ela vai dar fruto se essa palavra germinar, crescer. Então nessa noite, nós estamos aqui para entender isso, a palavra de Deus. Então, o que é que Deus quer? Você entendeu que a minha morte, a morte do meu filho na cruz, foi por você, sendo você uma pessoa negligente, transgressora, sendo você que amava o pecado, eu amei você, demonstrando o meu amor para com você, entregando o meu filho naquela cruz, e o sangue dele foi derramado. Você entende isso? Entendendo isso, você vai ter uma maturidade de acreditar que a sua vida, ela não está mais na sua mão. O mesmo Jesus que falou que o diabo vem e arrebata a palavra do coração para que não venha dar fruto, é o mesmo Jesus que falou que nós estamos na mão do Pai e ninguém pode arrebatar. Deu para entender? Quando a palavra de Deus entra no teu coração e você passa a querer viver Cristo, passa a desejar viver o Evangelho, não amar o mundo nem as coisas que no mundo há, passa agora a ter uma maturidade, dizer: agora, irmão, como falou o evangelista aqui, eu sou crente, eu sou cristão, e eu não abro mão dessa fé que eu confessei. Você agora deixa de estar nas mãos do homem da terra, da sua mãe, do seu pai, do seu esposo, do seu filho, não sei, e passa a estar na mão de Deus agora. Agora Ele vai conduzir a tua vida, e através da tua vida Ele vai ser glorificado, como foi glorificado na vida de Jesus Cristo. Quantos entenderam isso, irmão? Por isso você tem que desejar que a palavra chegue no teu coração e você desperte, para que você possa realmente ser filho de Deus, como Jesus diz na sua palavra. Meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e as praticam. Então,
Isso te torna maduro, saber que você está no mundo agora, sabendo que por meio do sangue de Jesus Cristo, Deus me fez, vai dizer lá em Apocalipse, rei sacerdote para servir ao Deus vivo. Certo? Então, por meio do sangue de Cristo, Ele nos comprou para nós sermos agora sacerdote. E o que significa isso? Significa alguém que tem a autoridade de falar para as pessoas a respeito do seu Deus, do seu rei. Então, quando eu assumo a posição de filho, eu passo agora a ser representante de Deus aqui na terra. Foi por isso que ele falou: se vocês concordarem acerca de qualquer coisa, se vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Então Deus, Ele, quando vê um filho se posicionando, Ele quer honrar. Mas é importante se posicionar. E quando fala se posicionar, é empurrar, fazer força para aquilo que Deus quer. Como filhos que somos, nós não podemos de maneira nenhuma debater aquilo que o Pai deseja. E a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, Ele estava sentado, ou na mesa, ali comendo, e eu falei sobre isso. E veio uma mulher e derramou perfume caro sobre Jesus, unguento. Aquilo ali era a vontade de Deus. O que é que todos têm que fazer? O que é que todos têm que fazer? Glória a Deus, aleluia. Derramou o perfume aos pés de Jesus. Mas os discípulos desprezaram. Para que esse desperdício? Então, aquilo que agrada a Deus, nós temos que bater palma, nós temos que se alegrar, nós temos que estimular, nós temos que falar com as pessoas viverem, e não aquilo ao qual desagrada a Deus. Por quê? Porque o homem, ele já tem a tendência a não querer fazer as coisas de Deus. E se você, como filha ou filho, aparece no cenário e começa a dizer para as pessoas aquilo que elas já não querem fazer, automaticamente se cumpre aquilo que Jesus falou: um reino dividido não subsistirá, não crescerá. Como assim? A Bíblia diz que nos últimos dias, está lá em Provérbios, em Hebreus capítulo 10, 25. Vamos ver, só para você entender o que o Espírito Santo está falando ao nosso coração. Eu vou achar mais rápido aqui na Bíblia, eu acredito. 10, Hebreus 10, 25. Vê se você consegue achar. O que é que está escrito? Olha, presta atenção no que eu estou falando, porque é o culto da palavra para você entender. Quando eu ouço o evangelho e acredito que Deus entregou o seu filho para que eu pudesse ser agora da família de Deus, ser filho de Deus, eu agora começo a me posicionar como tal. E tudo aquilo que é de Deus, eu coloco força, eu coloco minha vida para acontecer. Se agrada a Deus, é o que eu tenho que fazer. Então, o que é que está dizendo para nós então aqui em Hebreus, aos Hebreus capítulo 10, 25. Olha para cá, para não perder o foco. Não deixamos de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos
admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós que somos filhos de Deus devemos fazer força. Para que sentido? Que não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Então eu sou filho, então eu devo fazer força para as pessoas ir para onde? Mais alto, irmão Oséias. Para as pessoas ir para a igreja, para a casa do... Então quando eu chego para as pessoas e falo, irmão, é verdade, está indo para a igreja, né? Não precisa estar indo para a igreja também não. Eu estou sendo filho de Deus? Eu estou fazendo com que haja divisão daquilo que Deus está dizendo, que agora que está chegando um dia, o diabo vai bombardear a mente de vocês, e quem não estiver constantemente ligado, conectado, ouvindo, buscando, aprendendo, desenvolvendo, trabalhando na seara, vivendo intensamente, vai ficar confundido e vai dizer, eu acho que, sei lá, eu estou assim. Por quê? Porque o diabo está constantemente tendo acesso e está, Então você, nós, jogou no grupo da igreja, culto da palavra, peguei e compartilhei, coloca para um, coloca para outro, chama outro. Por quê? Porque você está fazendo a função de filho. É tempo de nós nos posicionarmos. Por quê? Porque se eu entendo que Deus entregou Jesus Cristo para morrer na cruz, para me qualificar para ser representante dele, é o quê? Tem gente que quer ser representante da Nike, tem gente que quer ser representante da Adidas, tem gente que quer ser representante de todas as marcas. Por quê? Porque eles não são filhos. Porque quem é filho quer representar o reino dele, pai dele, certo? Então nós precisamos entender isso, para que a gente possa empurrar mais as pessoas para estar na casa do Senhor, e não quando sentarmos e a pessoa dizer, pai, mas é verdade, não precisa estar na igreja sempre não. Aí você vai cair a ficha, o diabo arrebatou a palavra do meu coração. Eu estou falando novamente como caído, e não como filho. Filho é aquele que pensa como o pai pensa. Vós. Não precisa honrar não. Não precisa dar satisfação não. Não precisa ajudar a obra não. Não precisa estar desejando desenvolver o meu chamado não. Não, eu só quero, não precisa. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor. E quando nós estamos aqui, Deus libera uma palavra, um despertamento. Deus fala algo daquilo que eu poderia estar ali no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Eu poderia estar ali disperso, e Deus fala, você está entendendo o que eu estou falando com você? Eu te chamei para me representar. Agora, se você não desejar me representar, para que serve essa árvore aí, ocupando, que não dá fruto? Então, por isso que aqui, quando nós nos reunimos, a intenção que o Espírito Santo quer para a nossa vida é que vocês se alinhem com a vontade de Deus. Então, quando nós abrimos a nossa Bíblia e olhamos aqui, nós vamos enxergar no capítulo 14, onde nós estamos embasados aqui rapidamente. A palavra do Senhor
em que Jesus Cristo está ouvindo, vai dizer para nós no 13, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. Jesus, ouvindo o que havia ocorrido, ele pensou: eu vou me afastar, eu vou sair, porque algo muito triste aconteceu. O único que é nos contado na Bíblia, que olhou para Jesus e falou assim: eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. O único que disse: eu não sou digno de amarrar a sandália dos pés dele. O único parente que falou que ele era Deus. Agora Jesus ouve que ele foi decapitado por um capricho de uma vadia, de uma prostituta, de uma adúltera, para satisfazer o seu ego. Ouvindo, Jesus se retirou para ficar só e ali, como homem, nos ensinando o que fazer. Mas a Bíblia nos diz que uma multidão estava desejando o quê? Ser curado, ser liberto. Ele disse: eu fui ungido para libertar os cativos, eu fui ungido para dar visão aos cegos, eu fui separado para anunciar as boas novas. Mas ele tinha acabado de ouvir que seu primo querido havia sido decapitado, morto, injustamente. E aquela grande multidão, o que é que Jesus fez? Eu estou aqui, meu pai me colocou na terra para isso, para cuidar dessas ovelhas desgarradas, que não tem pastor. Eu vim para trazer sobre essas pessoas aquilo que elas buscam. Então, o dia todo dia, vai dizer para nós, 14, quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão, teve compaixão deles e os curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximou dele e disseram: este lugar é deserto e já ficou tarde. Despede a multidão. Irmão, qual é o ponto que eu estou falando desde o início aqui? Eu reconheço que a minha vida agora não é mais minha. As minhas prioridades têm que ser a vontade do meu Pai. Alguém vai te empurrar para um lugar e dizer: não, pensa, faz, não sei o que. Aí você tem que trazer a memória: eu estou aqui para a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai foi para que essa multidão viesse ser curada, sarada, restaurada e tenha o alimento para a alma delas. Eu vou fazer aquilo ao qual eu nasci, eu vim a este mundo, sendo nós nascemos. Se você acredita verdadeiramente que Cristo morreu na cruz e Ele morreu a sua vida, e entregou a vida dele para você, não é tempo de você se esconder quando a multidão está querendo ser curada, sarada, restaurada, ser alimentada pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus, e você está querendo viver o deserto, você e sua vontade. Jesus Cristo era o Filho de Deus que nos ensinou, e nós olhando para Ele, nós entendemos o que é viver como filho, e não viver como pessoas nécias que o diabo tem arrebatado,
e Deus não pode contar. Se Deus não pode contar para ensinar a vontade dele, quanto mais usar. Por quê? Porque você não vai entender que é no momento da dor, da tristeza, do luto, do fracasso, da porta fechada, do roubo, do dinheiro perdido, que você tem que dizer: eu estarei lá na igreja adorando. Foi isso que aconteceu com Jesus. E quando chega a nossa vez, a gente não tem que se esconder, dizer: ai meu Deus, não vou não porque eu estou me sentindo. A minha esposa está lá 2 dias sofrendo, você não tem noção. Um dia ela vai contar o testemunho, como é que é. Mas Deus me chamou para estar na presença dele, para servir a ele. Então nós devemos nos posicionar, irmão, porque se verdadeiramente se você estiver na mão de Deus, quando você ouve o evangelho e entende quem você é, o diabo ele fica doido, ele não arrebata você da mão de Deus nunca. Por isso você tem que desejar que a palavra entre no teu coração e você deseje viver o evangelho que Cristo te convida nesse dia. Que Deus te abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Bem, a nossa irmã Sueli vai estar nesse momento ceando conosco. Amém, irmãos? Vamos estar orando, eu vou estar orando por você que já chegou. E também por aqueles que pediram oração, porque aqui é casa de oração. Por isso que quando nós oramos e pessoas são curadas, nós queremos que as pessoas venham se tornar filhos também. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu quero te apresentar a vida, Senhor, dos teus filhos que aqui estão. Senhor, dos teus filhos que chegaram até aqui. Ó Deus, o evangelho verdadeiro, Pai, para ser, meu Deus, ó Pai, vivido, praticado, tem que ser constantemente ouvido. Porque, Senhor, quando o evangelho verdadeiro entra no coração e aquela pessoa se torna filho, o diabo sabe que ele perdeu. Ele perdeu porque a vida daquela pessoa já não está mais no controle dele, no controle dela. Ele agora simplesmente, meu Deus, uma pedra como era na mão de Davi, pronta para ser lançada para derrotar gigante. Senhor, eu te apresento a vida, meu Deus, de cada filho que aqui está. Deus, eu te apresento também a vida, meu Deus, daqueles que não estão, daqueles que, Pai, porventura, meu Deus, tem ouvido o evangelho, o diabo tem arrebatado, está distraído, disperso, não tem entendido, Senhor, que é tempo de nós buscarmos, desejar viver Cristo nesse tempo. Senhor, toma aqueles que estão enfermos, que não pôde estar, que desejaria estar, Senhor, meu Deus, para junto, meu Deus, orar, interceder, clamar, servir a obra do Senhor. Pai, eu te apresento a vida, meu Deus, dessa mulher, ao qual, meu Deus, ó Pai, eu não conheço, mas Tu conhece. Meu Deus, toma a vida da Rita. Deus, visita a casa dela agora, visita a saúde dela. Deus, visita todo o ser dela. Meu Deus, que a Tua mão possa chegar, meu Deus, ó Pai, e tirar todo espírito que tem tentado contra a vida dela. Senhor, toma em Tuas mãos, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Foi pedido oração, Senhor. Deus, vai de encontro, Senhor, vai de encontro à saúde, vai de encontro, meu Deus, ó Pai, a vida emocional, a vida, meu Deus, espiritual, vai de encontro ao seu esposo, seus filhos, vai de encontro, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Visita, meu Deus, a Rita Queiroz Nunes, no nome de Jesus. Visita, Pai, meu Deus, ó Pai, esse que está tentando contra a vida da Tua serva. Senhor, nós somos filhos, e quando nós estamos nas Tuas mãos, Tu disseste para o apóstolo Saulo, na época era Saulo: Saulo, Saulo, por que Tu me persegues? Senhor, Saulo, ele não entendeu. Ele: Senhor, eu sou Jesus a quem Tu persegues.
Senhor, porque quem persegue um filho teu, persegue a Jesus, porque nós levamos Jesus. Por isso nessa noite, Pai, toma a vida, Senhor, dos teus filhos que estão sendo perseguidos no trabalho. Toma em tuas mãos, joga por terra todo o levante, Deus, e que ela não venha agir segundo o coração dela, que ele não venha agir segundo o coração dele, mas que venha agir segundo Cristo, tendo sabedoria de entender o quanto eles conhecem a Jesus. Se é ignorante a respeito de Jesus, que ela venha revelar Jesus para ele. Pai, eu te apresento, ó Pai, em tuas mãos, no nome de Jesus. Você diz?